a parte 2 desse capítulo 4. Mas vamos juntos aí, as partes mais chatas a gente passa rapidinho, aí fica nas partes mais legais, mais interessantes. Beleza? Irmão, só pra gente recapitular o que a gente viu na aula passada, não dá para recapitular tudo, mas há a questão de Lutero em que vai tocar no assunto aqui dessa aula. O que acontece? Não foi apenas Lutero, não veio através de apenas um homem a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um conjunto de fatores, um conjunto de pessoas usadas por Deus, um conjunto de movimentos usados por Deus para trazer a forma novamente da igreja. Que isso que seria reforma, né? Reforma é retomar uma forma, tornar uma forma novamente, a forma primordial. E qual que era essa forma? Essa forma era a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos, lá de Atos. Essa era a forma que deveria ser retomada. E essa era a luta da maioria dos pré-reformadores e de Lutero. Ou seja, o que a Bíblia nos diz, o que a palavra de Deus nos diz. Ao passar dos anos, ali a gente vai ver ano 200, 300, 400, 500, 600, a gente vai ver a degradação. A degradação de quem? A degradação dos papas. Conforme o tempo passa, os papas vão surgindo com novas ideias, com teorias malucas, e vão aderindo a novas leis, né? Como se fossem leis, bulas papais, em que o padre era o vigário de Cristo, era o representante de Cristo na terra, que o padre tinha que ser beijado nos pés pelos príncipes, em que Maria era a intermediação entre nós e Deus, e os santos seriam o intermédio entre nós e Deus. E agora chegamos na tão polêmica justificação pela fé, o que toca no Martinho Lutero. Martinho Lutero, principalmente, ele toca pela justificação somente pela fé. Capítulo 1, versículo 17, 16 e 17 ali de Romanos, é o que toca realmente o coração dele. E a gente viu no final do outro capítulo um pedacinho da história de Lutero, a questão da conversão, a questão do seu conhecimento, através dessa passagem. Mas a gente vê ali que Lutero é filho de uma família que está em ascensão à burguesia, ou seja, ela está crescendo, não é uma família tão pobre, e ele tem a oportunidade de estudar. O pai dele coloca ele numa boa escola, ele estuda direito, ele se torna mestre e doutor. Aí só que tem um momento de conversão na sua vida. O momento de conversão, ele está indo para a cidade de Stottenheim, onde tem uma universidade, e nesse caminho uma tempestade terrível, e no meio dessa tempestade ele é quase atingido por raios. E ele todo apavorado, o medo que ele já tinha de Deus, o medo da ira de Deus, esse medo da morte. Então ele pede a Santa Ana, padroeira lá dos mineiros, padroeira dos seus pais, para que se poupasse a sua vida, ele virasse monge, ele viraria monge. E isso acontece, realmente a vida dele fica intacta e ele acaba virando monge. Então ele muda da água para o vinho, ele muda do direito para ser monge. E ele participa de um dos monastérios mais difíceis. Ele era da ordem agostiniana. Só que a gente viu isso no capítulo passado, e a gente vê essa tensão em Lutero. Para a gente entender essa tensão em Lutero, o que foi esse homem? Ele era monge e no determinado momento ele leu um versículo, se converteu, falou que o catolicismo está tudo errado, a gente tem que fundar uma nova igreja. Não é bem assim as coisas. As coisas são um pouco mais lentas e são um pouco mais menos abruptas. Ou seja, Lutero é colocado para dar aula para aquelas pessoas que estavam se formando, que estavam fazendo teologia naquela época. Ele é colocado para dar aula, e uma dessas aulas é a aula de Romanos. E nesse meio dessa aula de Romanos, ele é tocado por um versículo muito forte, que é a justificação somente pela fé. Vou ler aqui, que é um texto importantíssimo. Capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então o justo viverá pela fé. Então o que ele descobre? O que ele descobre com esse versículo?
Para a gente entender o que ele descobre com esse versículo, a gente precisa entender um pouquinho como que funcionava a salvação para o catolicismo romano daquela época. E um pouco do que existe ainda hoje. A justificação para eles é uma santificação. É o que nós entendemos com santificação. O processo de justificação é um processo gradual. Ao passar do tempo, conforme as suas obras, conforme as suas esmolas, conforme as suas obras da carne, ele alcançaria em um ponto a justificação perante Deus. Só que essa justificação, no pensar dele, no pensar católico, antes de sua conversão, essa justificação era nós que tínhamos que nos justificar, nós que teríamos que ficar justo através das nossas obras. Então isso é o pensamento contrário, ou seja, a partir de certo momento, a partir de que ele tem uma iluminação pelo Espírito Santo, dessa passagem, ele passa a entender que a justificação não é ele que produz, não é ele que faz, ele é incapaz disso. E a justificação é por meio do quê? Por meio da obra de Cristo na cruz. Cristo lhe imputa a justiça, é sobre ele que é levado todo o pecado e é sobre nós, crendo na pessoa dele, crendo no seu sacrifício, que nos tornamos justos através disso. E por isso que a gente ouve falar, Martinho Lutero se flagelava, tinha momentos em que encontrava ele desmaiado dentro dos seus quartos, dentro do quarto, de tanto se flagelar, fazia confissão 3 vezes por dia aos padres. Ele incomodava todo mundo, porque ele tinha um medo da ira de Deus, um medo da morte, porque ele sabia que ele não poderia se justificar, ele sabia que se ele morresse daqui a pouco, ele tinha pecado nesse intermédio. Então esse é o terrível medo da morte que Lutero tinha. Só que ele, sendo iluminado por esse versículo 1, 16, 17, ele vai para frente, ele não fica quieto, ele não fica silencioso perante a palavra de Deus, perante a verdade que está sendo deturpada pela Igreja Católica. Ele vai e escreve 95 teses e cola na porta do castelo, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Ali era um lugar típico de discussões. Se você queria discutir, se você era um doutor e queria discutir, você ia ali e colocava suas preposições. O que você achava de tal coisa. Só que essas 95 teses, elas ficam famosas porque geram um burburinho. Gera um burburinho. Um monge está se rebelando contra a Igreja Católica. Levantou teses em que a Igreja Católica está errado nisso, 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 nisso. Ele não queria abrir uma nova igreja, ele queria reformar a Igreja Católica. Ele queria transformar. Ele falou, Papa, volte atrás nessas questões, porque saiu totalmente da linha. O papado está todo corrompido, o papado não está moralmente certo. Só que isso, o que vai acontecendo? Aí tem a sua... No momento que ele faz isso, ele gera um burburinho em toda a Itália, na Roma, ali onde o Papa estava, e na Alemanha, onde ele estava. E o Papa manda um representante, eu acho que no livro aqui está o nome dele, o nome do representante. Depois a gente dá uma olhada aqui na página 103, se os irmãos verem ali no segundo capítulo. Primeiro intimou Lutero a ir a Roma, o que significaria morte certa, mas Frederico III, príncipe eleitor da Saxônia, protegeu, ordenando que o caso fosse discutido na Alemanha. Surgiram-se então as conferências com os legados do Papa, que não conseguiram remover Lutero do seu ponto de vista. Debatendo em Leipzig com um dos defensores da igreja, ele declarou como resultado dos estudos... aqui não diz o nome, mas ele debate antes de ir para a dieta de Worms. O que acontece? O representante do Papa vai lá e fala, lá na Alemanha mesmo, fala, Lutero, você tem a oportunidade de desistir de toda essa tramóia que você está fazendo aí. Você tem a oportunidade de deixar de lado tudo isso daí. Você volta atrás em todas essas questões, porque senão você vai ser excomungado. Lutero não volta atrás. Lutero é firme em suas posições. Ele tem convicção da palavra de Deus, do que é certo e do que é errado. Não volta atrás. O Papa emite uma bula. Uma bula papal é a mesma coisa que uma ordem judicial, ou seja, aquilo lá virou lei e tem que ser cumprido. E nessa bula está escrito que um javali selvagem entrou na vinha do Senhor, e esse javali selvagem era Lutero. E Lutero é intimado a comparecer a Roma. E agora, para comparecer a Roma, para ir encontra o Papa e desistir de todas as questões, senão seria excomungado da igreja e provavelmente morto como um herege.
Aí Lutero fica meio assim, mas mesmo assim, ele sabendo da verdade, ele sabendo do compromisso que ele tinha com as escrituras, o compromisso que ele tinha com Deus, ele vai até a cidade de Roma. Isso tudo está no capítulo, nesse início aí, tá, irmãos? Essas são as questões das indulgências. Esqueci de falar também. Um dos motivos de produzir as 95 teses foram as indulgências papais, que eram aquelas cartas em que o Papa dava prerrogativa, o Papa entregava uma carta para alguém em troca de dinheiro. O que essa carta significava? Essa carta significava que, você quando morrer, você vai ficar... Isso vai descontar 100 anos do tempo de purgatório que você vai ter. Alguém me perguntou aqui... Página 103, irmão. Então isso era indulgência. E isso era comprar um pedacinho do céu. Indulgência papal era você vender um pouquinho da graça de Deus. Eu falei na segunda aula, eu não sei qual dos irmãos teve na segunda aula lá, não foram muitos. Na segunda aula eu falei um pouquinho sobre indulgência. As indulgências eram ofícios papais. Ofícios papais que, por exemplo, na história, no Concílio de Lutero, João Tetzel, tesoureiro do Papa, ele chega e ele faz uma feirinha, várias indulgências. E o que eram essas indulgências? O camarada ia ali e comprava ali 10 moedas de ouro por uma indulgência papal. Não. Então você ganha 1000 dias. Então vão ser descontados 1000 dias do purgatório seu, ou você vai para o céu, ou seus pecados são todos perdoados. Então comprar um pedacinho do céu. Era a venda de um pedacinho do céu. E a Igreja Católica, no caso, todos achavam isso e que ela podia fazer isso. Ela tinha a graça de Cristo e ela podia distribuir a quem quisesse. Ela era detentora da graça de Cristo. Era como se fosse um banco em que depositava na conta de cada crente 10 anos a menos no purgatório. Ela administrava tudo isso. Agora, voltando àquele ponto lá em que Lutero é chamado para debater com o Papa e para voltar atrás em todas as suas questões. Papa comparece, Lutero comparece a Roma para conversar com o Papa e fica conhecido como, aí no livro vai estar, Dieta de Worms, com W-O-R-M-S. Worms é uma cidade da Alemanha. Então Lutero comparece lá. E no meio do debate com o Papa fala, o representante ali da Alemanha fala, não, então você volta atrás em todas as suas questões, ali na página 104 tá melhor que eu falando. Aqui, na página 104, no terceiro capítulo, Lutero falou vagarosa, calma, um pouquinho antes. Segundo capítulo, ao redor dele ficaram os condes, os nobres livres, os cavaleiros do império e os delegados das grandes cidades, todos formando um só bloco, embaixadores de quase todos os países da Europa. Lutero falou vagarosamente, calma e confiantemente em alguns momentos que tal poder, que emocionou todos os corações, recusou modificar a sua posição. Ao fim da defesa, o imperador, por intermédio de um oficial, perguntou-lhe se estava disposto a retratar das afirmações que fizera. A sua resposta foi: é impossível retratar, a não ser que me provem que estou laborando um erro pelo testemunho das Escrituras, ou por uma razão evidente. Não posso confiar nas decisões de concílios e de papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas têm contraditado um dos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus, e não é seguro nem honesto agir contra a consciência de alguém. Assim, Deus me ajude. Amém. E depois dessa declaração, é óbvio, a igreja já tinha excomungado Lutero, e agora ele era herege, e possível que saísse dali, seria morto. Só que no momento que ele sai dali, muitos políticos estavam gostando dessa conversa. A gente tem que entender que o movimento, para nós, é um movimento religioso, é um movimento cristão reformador. Mas como qualquer movimento, ele tem seus vieses, né, seus paralelos. Por exemplo, para os príncipes, a gente falou isso um pouco na aula passada, para os príncipes e reis, é muito bom alguém ir contra o Papa.
pois o Papa é um empecilho para muitos reis. O Papa é uma pedra no sapato para muitos reis. Então, se ele está tentando derrubar a Igreja Católica e está tendo efeito e está podendo, vamos ajudar ele. Então a gente tem que entender que certos movimentos políticos vão se aproveitar disso. E um deles, não que seja proveito, mas é Frederico. Eu não sei se aqui consta no livro. Mas Frederico III, no momento que Lutero sai do concílio que está se formando, Frederico III sequestra ele e leva para o castelo. Esqueci o nome do castelo, mas aqui eu acho que no livro não sei se vai estar. Vamos ver aqui. Mas amém. Sequestra ele e leva para um castelo. Esconde Lutero. E o seu nome, o codinome de Lutero passa a ser Cavaleiro São Jorge. Aí ok, a reforma está acontecendo. A reforma teve efeito. Lutero foi de frente com as autoridades eclesiásticas, bateu de frente, falou: eu não revogo de nada, eu não volto atrás. E isso vocês têm que mudar, essas coisas. Justificação, indulgência papal, autoridade papal, igreja e Estado. Aí, dentre várias coisas, ele propunha uma reforma. O que a igreja não estava nem aí. O problema é que essa reforma de Lutero ela é um estopim para muitas outras. A gente teve várias outras reformadores atrás de Lutero, mas foram parados com o tempo. Foram parados ou por forca, ou por fogo, ou afogado. Foram mortos. Mas Lutero não, Lutero segue adiante. Então aí é deflagrado uma reforma protestante. E Lutero passa a ser excomungado e passa a ser um protestante. Ele não é mais um reformador, mas é um protestante. Protestante é todo aquele que é fora da Igreja Católica e que se rebelou contra a Igreja Católica. Ou seja, nós todos somos protestantes. E isso, ao mesmo tempo que acontece isso com Lutero na Alemanha, contra o Papa, acontece também a reforma zwingliana, ali na página 105, irmãos. Vamos ler junto. Na Suíça, a reforma foi iniciada por Zwinglio, levada avante por Calvino. Os adeptos dos dois, em 1549, uniram-se e constituíram a Igreja Reformada. Zwinglio, em Zurique, convenceu-se por volta de 1516 de que a Bíblia era um meio de purificar a Igreja. Em 1525, Zurique aceitou oficialmente sua doutrina e as igrejas gradativamente aboliram as indulgências, a missa, o celibato, as imagens, tendo a Bíblia como única autoridade. Então, irmãos, a gente tem que entender que nesse momento, ou seja, até o momento, a Igreja Católica detinha todo o poder. A Igreja Católica era a igreja oficial do Estado. Estado e igreja eram quase unidos. O Papa às vezes tinha mais autoridade que o rei, às vezes o rei tinha mais autoridade, mas os dois estavam unidos. Ao ponto de que batismo, a gente falou isso um pouco na aula passada, batismo, rebatizar alguém depois de adulto, era considerado um crime. Tanto para a igreja quanto para o Estado. E outras coisas. Você sair da igreja era um crime. Várias coisas era considerado como um crime para o povo. E acontece isso na Suíça, ao mesmo tempo que acontece na Alemanha, acontece uma reforma na Suíça. E essa reforma é por Ulrich Zwinglio. Aí o Zwinglio ele é um pouco diferente de Lutero. Ele é um humanista, diferente de Lutero, que é mais para o lado tomista. Zwinglio é humanista, é um político e é um radical. No mesmo tempo que Lutero, as coisas que não estavam na Bíblia, ele, não tinha problema, o que não estava na Bíblia. Para Zwinglio, o que não estava na Bíblia não podia fazer, era errado. Então só fazia-se o que está na Bíblia, ao ponto que dentro da igreja ele tirou qualquer instrumento. Ele mesmo era um músico, ele tirou qualquer instrumento da igreja. Então ele bem radical, totalmente radical. Sendo humanista, assim como Erasmo de Roterdã, ele estuda o grego. Ou seja, o grego era algo que não devia ser estudado. Porque no momento que você estuda o grego, você estuda as línguas originais da palavra de Deus. Você estuda o Novo Testamento,
na original. Você não passa mais a seguir como regra a Vulgata, que era da Igreja Católica, mas sim o grego, as línguas originais. Então a gente tem essa reforma acontecendo lá na Suíça. O que mais para frente vai aparecer Calvino. Agora a reforma calvinista em Genebra. Aí Calvino é muito falado por causa das pessoas que hoje em dia são calvinistas. Mas de onde vem calvinista? De onde vem calvinismo? Então a gente está falando de João Calvino. João Calvino nasceu na França, tem algumas informações aqui. João Calvino, francês, aceitou as doutrinas da Reforma em 1533. Foi expulso da França em 1534. Dirigiu-se para Genebra em 1536. Então sua academia tornou-se centro de protestantismo, que atraiu homens ilustrados de muitas terras. Então Calvino, a ideia de Calvino original não era fazer uma reforma. Calvino era o tipo do cara que eu vou estudar e eu quero ser um intelectual. Eu não quero ser líder de reforma nenhuma, eu não quero ser padre, eu quero ficar no meu canto e estudar. Ao ponto que é interessante a movimentação dele dentro desses lugares. Ele nasce em Noyon na França. Ele se dirige a Paris para estudar direito, assim como Lutero fez. E depois de Paris ele vai para Estrasburgo, na Alemanha. Só que para ir para Estrasburgo ele tem que fazer um contorno por causa de uma guerra civil que está acontecendo. E ele passa em Genebra. Genebra, aí, que a gente viu na Reforma Zwingliana, era Suíça. Ele passa por Genebra, chega lá, agora esqueci o nome do Farel. Chega lá, ele encontra Farel. Farel chega para ele e fala: amigo, você é estudado. E assim, Calvino muitos reformadores, as pessoas de hoje consideram Calvino uma maior mente que já existiu do cristianismo como pessoa, até mais que Tomás de Aquino, só perdendo mesmo para Paulo. Maior mente, o maior estrategista da reforma foi Lutero, foi Calvino. E ele fala para Calvino: Calvino, vamos liderar aí a reforma aqui em Genebra. A gente só precisa de um líder como você, assim, um camarada que sabe, um camarada inteligente, estrategista. Aí Lutero fala para ele, não, eu não quero saber disso aí não, eu vou para Estrasburgo, vou ficar quieto lá e vou estudar, porque o meu negócio é estudar e ficar erudito, intelectual, não quero me envolver com isso. Aí Farel lança uma maldição sobre ele, né? Fala que Deus amaldiçoe seu estudo, porque você nega a ajuda dos irmãos para continuar aqui, você nega a ajuda dos irmãos para continuar e liderar essa reforma. Aí Calvino se vê sensibilizado com aquilo e ele continua ali. Aí depois ele vai para Estrasburgo, ele continua ali, lidera a reforma ali em Genebra, ele vai para Estrasburgo, onde ele conhece lá Martin Bucer, que é outro reformador, e lá ele constrói uma escola. Perdão, não é Estrasburgo. Ele volta para Genebra e em Genebra ele constrói uma escola Calvino. E é bom a gente entender que Calvino vai ser pontuado várias vezes na história da reforma, porque essa escola que ele monta serve para muitos reformadores que vão vir. É John Knox, é o pessoal da Inglaterra, são os puritanos. É interessantíssimo. Ele auxilia, a estratégia dele é lançar informações, cursos teológicos para esses reformadores, para eles poderem liderar a reforma nos estados deles, nos países. Então a gente tem Calvino, grande estrategista, a grande mente do cristianismo. Aí a gente tem nos Países Baixos. Os Países Baixos tá falando de Holanda e Bélgica, seria o que seria hoje. A reforma foi logo aceita, luteranismo e depois calvinismo. Os anabatistas já eram numerosos. Em 1513 e 1531, publicaram-se 25 diferentes traduções da Bíblia em holandês, flamengo e francês. Os Países Baixos faziam parte do domínio de Carlos V. Em 1522 ele estabeleceu a Inquisição e mandou queimar todos os escritos luteranos. Em 1546 proibiu a impressão da Bíblia. Em 1535 decretou a morte pelo fogo dos anabatistas. Então aí a gente tem a terrível caça às bruxas. Isso seria uma caça às bruxas. Holanda e Bélgica, aí ela sofre grandes perdas de cristãos que queriam reformar. A gente vê ali o Carlos V e Felipe II, mais de 100 mil
foram massacrados com brutalidade incrível. Então há muita morte de protestantes, de cristãos reformados, mortes vindos de católicos. Aí a gente tem a revolta com Guilherme de Orange, um pouco mais abaixo ali. Após anos de não resistência, sofrendo crueldades inauditas, os protestantes dos Países Baixos uniram-se sob a liderança de Guilherme de Orange, em 1572, e começaram as grandes revoltas. Mas essa revolta aí não sucedeu muitas vitórias e acabaram querendo ou não perecendo na mão dos católicos. Aí temos na Escandinávia, que é a região da Dinamarca, Suécia e Noruega, que também teve uma pequena reforma acontecendo, em Gustavo Adolfo. Aí temos na França. Então a gente vê aí que vai eclodindo várias reformas, vai eclodindo vários cristãos que peraí, se rebelam contra o papado, se rebelam contra o catolicismo, que tem coisas erradas. Só que muitos, a gente vai ver, é claro que aqui é bem resumido, mas depois que começa a estudar, você vê que muitos são influenciados por Lutero ou Calvino. E Calvino foi influenciado por Lutero também. E a gente vê a importância da questão de Lutero bater de frente com a Igreja Católica. Não era para qualquer um. Ele foi, bateu de frente e os outros, peraí, o que ele está fazendo é certo. Vamos reformar aqui. E Calvino é quem espalha realmente, né? Aí temos na França. A França é uma grande maioria católica. A França aí, durante toda a Idade Média, Idade Moderna, aí, foi bem resistente, bem resiliente à reforma. Por volta de 1520, as doutrinas de Lutero penetraram na França. De Calvino, logo se seguiram. Em 1559 havia cerca de 400 mil protestantes. Chamavam-se huguenotes. O fervor de sua piedade e pureza de suas vidas contrastava vivamente com o viver escandaloso do clero em Roma. Em 1557, o Papa urgiu o extermínio deles. O rei expediu o decreto de massacre e mandou a todos os súditos leais que ajudassem a caçá-los. Então quem são esses huguenotes? Huguenotes são calvinistas franceses. Aí foram dados por esse nome aí, mais abaixo ali vai explicar o porquê, que se reuniam na frente do palácio do rei Hugo e foram dados os nomes como huguenotes. É interessante a gente falar sobre esses huguenotes, os calvinistas franceses, em que a gente teve no Brasil influências missionárias deles. Nessa época, eu não sei se eu coloquei aqui, coloquei, em 1555, só que aí já mais para frente, um pouquinho antes, os huguenotes estiveram no Brasil, ali na chamada França Antártica, que era um tempo em que a França dominou ali a parte do Rio de Janeiro, e eles dominaram a parte da Baía de Guanabara. Aí tem um famoso episódio ali do massacre da Baía de Guanabara. Esses huguenotes franceses foram expulsos pelos portugueses, foram mortos, na verdade, um martírio. Mas temos aí uma confissão de fé da Guanabara, a primeira confissão de fé aí que houve no Brasil. É interessante a gente procurar um pouquinho, porque é a história da missão no Brasil. E lá em 1555 eles foram expulsos. Então, irmãos, 1555. É um Brasil muito jovem, um Brasil cheio de índio ainda. E para a gente entender que às vezes nós da Assembleia de Deus, não, nós somos missionários, somos quase os primeiros que vieram aqui, mas teve muitos outros que passaram por aqui. Presbiteriano, seriam calvinistas, batistas, congregacionais, vários, anglicanos. Então, assim, é claro que eles foram exterminados, né? Não foram mortos, não ficou ninguém vivo, mas são pontos em que a gente deve conhecer. Tem o massacre de São Bartolomeu, na França. Vamos ler um pouquinho. Caterina de Médicis, mãe do rei, romanista ardosa, instrumento dócil do Papa, deu a ordem e na noite de 24 de agosto de 1572, 70 mil huguenotes, inclusive a maioria de seus líderes, foram trucidados. Houve regozijo em Roma. O Papa e seu colégio de cardeais foram em solene procissão à igreja de São Marco, mandando cantar Te Deum em ação de graças. O Papa Gregório XIII mandou cunhar uma medalha comemorativa do massacre e enviou um cardeal para levar ao rei,
a rainha, mãe e os cardeais. Faltava bem pouco para a França tornar-se protestante. Só um pouquinho. Aí temos as guerras huguenotes. O termo huguenotes foi a princípio um apelido dado aos protestantes pelos católicos romanos. Sua origem foi a seguinte: os protestantes de Tours costumavam reunir-se à noite no portão do palácio do rei Hugo. Após o massacre de São Bartolomeu, os huguenotes uniram-se e armaram para a resistência até que em 1598, pelo Edito de Nantes, concederam o direito de liberdade de consciência e culto. Mas neste entretempo, uns 200.000 pereceram mártires. O Papa Clemente VIII achou condenável o Edito de Nantes. Depois de 100 anos de trabalho dos jesuítas, as ocultas, o edito foi revogado. E 500.000 huguenotes fugiram para países protestantes. Então, um pouco desses huguenotes aí, a maioria deles espalharam por toda a Europa. Aí você vê a atitude baixa do Papa aí, Clemente VIII, através de um trabalho. Os jesuítas foram lá, condenaram tanto, mataram tanto para nada agora. Então é bem estranho a gente olhar para a igreja e ver que a igreja realmente fez isso, entendeu? Isso é herança do cristianismo, infelizmente é herança do cristianismo. Então, quando se toca em pontos hoje em dia, em que a maioria dos ateus ou pessoas que não são cristãs, em que tocam, mas o cristianismo matou milhares aí no passado, teve a Inquisição, os protestantes mataram muita gente também. A gente viu isso na aula passada, muitos anabatistas foram mortos. Mataram demais, esse é o cristianismo, isso aí é a verdadeira face do cristianismo. É a verdadeira face mesmo do cristianismo. Pessoas pecadoras é capaz de coisas até piores. Agora, é história, né? Tudo vai se passando. Então, no mesmo momento que a Igreja Católica mandava queimar a gente na praça pública, mandava enforcar, fazia torturas conforme a Inquisição, ao mesmo momento que tinha ateus. Exemplo, momento de Hitler, século passado, em nome da ciência, em nome da biologia, matou milhares, matou milhões, em nome da ciência. Entendeu? Então a gente fala assim, em nome do cristianismo se matam milhares, em nome de Alá matam milhares, mas em nome da ciência também matam milhares. Exemplo foi com Hitler, né? Através de uma biologia própria, através de muitos médicos, muitos biólogos dizendo que a raça branca era superior, mataram milhões e milhões de judeus. Então tem os seus dois lados da moeda. Ateus também matam. Aí temos na Boêmia, Áustria e na Hungria. Deixa eu ver que horas que é. 8h42, vamos dar uma acelerada aí. Na Boêmia, Áustria e Hungria, esses paizinhos são mais... O exemplo, na Polônia e na Itália, são pequenos, houve revoltas neles. É bom os irmãos entenderem que houve revoltas neles, e as revoltas eram típicas, eram do exemplo. Reformadores apareceram nos países, queriam reformar, queriam transformar. A maioria de reformadores saíam da igreja católica, ou seja, eram padres, eram cardeais, eram paróquios, saíam da igreja católica e queriam reformar. Aí no momento que queriam reformar, a igreja católica ia lá e caçava essas pessoas, tentavam calar essas pessoas. E usavam quem para calar? Usava o imperador, usava a Inquisição, usava os dominicanos. A igreja católica tinha suas armas. Então basicamente são sempre os mesmos mods. A diferença é que nesses países de agora, ela tinha influências luteranas, ou seja, do pensamento de Lutero, e influências calvinistas. Ou seja, muitos que eram perseguidos, como eu falei, muitos que eram perseguidos dentro desses países, voltavam, iam para Genebra para estudar com Calvino, para ter instruções de Calvino, e voltavam e realmente implantavam o protestantismo. Ou seja, implantavam de uma maneira em que conseguia liderar o máximo de pessoas possíveis, e aquilo ali se tornava uma força em que o rei não podia bater de frente. Aí temos na Polônia e Itália, também teve alguns resquícios, e é interessante a gente ver que na Polônia e Itália aqui não teve tanto êxito nas reformas. Apesar de a Itália ter passado Girolamo Savonarola, ela, nesse momento, ela está caída. Itália e Polônia são das mãos do Papa. É o que a gente vê hoje em dia. Países igual Polônia, Itália, Espanha
São países de população majoritariamente católica. Católico. São muito católicos. Esse país, Itália, porque é casa do Papa, e Polônia, Espanha também, porque teve influências não só do catolicismo, mas passaram por lá muitos reis em que eram católicos. Aí tudo convergia para o lado bem. Aí temos na Espanha, Espanha muito católica. A Espanha nesse momento ainda estava com a Inquisição. A Inquisição espanhola foi a pior Inquisição de todos os tempos, até mais que Roma. E ainda nesse momento ainda tinha Inquisição, ou seja, torturas, matar herege, tudo quanto é tipo de... Eu mostrei algumas fotos aí na aula passada que são interessantes. A reforma não faz muito progresso devido à Inquisição que já se encontrava lá. Todo esforço por liberdade ou independência de pensamento era esmagado implacavelmente. Aí temos esse Torquemada. Acho que Torquemada, eu ouvi também falar você vê a importância desse cara. A importância assim negativa, né? Porque a gente ouve falar de vez em quando nas escolas, falando desse Torquemada, que era terrível. Era um inquisidor, um dominicano. A gente entendeu um pouco a Inquisição. A Inquisição era um... Eu não sei quem leu o capítulo passado. Lá fala um pouco da Inquisição. Mas a Inquisição é interessante a gente entender que é um tribunal eclesiástico. Ou seja, é um Supremo Tribunal Federal dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica montou, através do Papa, esqueci agora, montou um tribunal, em que esse tribunal era um julgado hereges. Ou seja, os hereges iam ali, os inquisidores, quem eram as pessoas que entrevistavam? Eram os dominicanos, os monges pregadores. Eles iam ali, entrevistavam os camaradas davam algum vacilo, alguma heresia era solta, eles iam lá e matavam. Ou quando as pessoas não soltavam o que eles queriam, eles iam e torturavam. Aí diversas formas eles torturavam, diversas formas. Então isso era o tribunal eclesiástico. E Lutero quase passou por essa Inquisição, se não fosse Frederico III ter sequestrado ele e levado para o seu castelo. Então Lutero, assim como todos os reformadores, né, era um modelo era uma pena capital do Império Romano. Na Espanha não teve muito progresso, né? Como já falei, devido à Inquisição, os reformadores não tiveram muito progresso. Não sei porquê. Aí temos a Inglaterra. A Inglaterra foi um pouco diferente a reforma que houve por lá. Ela foi atípica às outras. Na Inglaterra, nesse tempo, havia Henrique VIII. Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão. Henrique VIII era católico, eles eram católicos. Aí chega um momento que a Catarina de Aragão não consegue dar um filho homem para ele. Aí Henrique VIII faz o seguinte, fala, não, eu não quero, a gente tem que se separar. Eu quero achar uma mulher que dê um filho homem para mim, porque eu preciso continuar a dinastia aqui do reino. Eu preciso entregar a minha coroa para o meu filho. E ele vai e fala pro Papa, você tem que fazer tem que separar nós dois, eu preciso casar de novo, preciso casar com outra mulher. Aí o Papa nega. Aí a gente entende que Catarina de Aragão era filha do Carlos V. Ou seja, era outro imperador. Então isso que geraria problema para o Papa. Aí acontece o seguinte, Henrique VIII fala, não quer não quer separar nós dois? Beleza. Renuncia ao papado e eu torno o pai da cristandade. Então ele se torna quase o próprio Papa. Ou seja, renuncia à Igreja Católica e fala, não, vocês ficam aí, eu fico aqui na minha Inglaterra. Inglaterra é uma ilha ali mesmo e eu sou o pai de toda a cristandade. Não só do governo, mas da igreja. Então passa a se tornar a igreja anglicana. A gente tem hoje ainda a igreja anglicana. É claro que passa por algumas reformulações, mas basicamente é isso. Então, Henrique VIII casa novamente, tem o seu filho, acaba morrendo. Eduardo VI, seu filho, ele é um pouco mais voltado para o lado da reforma. Os reformadores que existiam ali, pessoas como Thomas Cranmer, a gente vai ver ali o arcebispo de Cantuária, começam a progredir no protestantismo. Mas o filho de Henrique, Eduardo VI, ele é muito jovem e morre com 16 anos. Aí outra pessoa assume. E quem que é essa pessoa? Acho que os irmãos que estudam história aí no colégio vão conhecer.
que é Maria Sanguinária, a Mary Blood. Aí se encontra a Maria Sanguinária. Maria Sanguinária, pelo nome já diz, ela matou muitos protestantes. Ela era terrível. Terrível, terrível, terrível. Os irmãos forem procurar documentário, procurar imagens, ela era totalmente católica e os protestantes que haviam na Inglaterra, ela dizimava. Só que chega um momento que ela morre e Elizabeth I assume. Não é essa Elizabeth que tem hoje ainda, apesar da idade, mas é uma Elizabeth I, ela assume, fica durante 43 anos lá, e no reinado dela fica mais ou menos. A hora está muito protestantismo, a hora está catolicismo, ela não está muito se importando com essas coisas, a gente vai ver. Aí tem pessoas que vão lá depois, grandes reformadores, que fogem de lá por conta da Maria Sanguinária e vai estudar em Genebra também. Aí depois voltam e fazem outra reforma na Inglaterra, que a gente vai ver na próxima parte aqui. Irmãos, alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, pode falar. Estou indo rápido mesmo, porque é muita coisa. Vocês estão aí ainda, né? Sim, tô ouvindo. A Gigi e a Zamba eu tô vendo que tá aí. Agora o resto eu não sei. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar, eu sei que tem muitas dúvidas, né? É só escolher qual que é a dúvida. Porque a história, falta muitas coisas ali. E se a gente fosse entrar em cada uma dessas reformas ali, daria um livro inteiro, entendeu? Mas se tiver alguma dúvida crucial, ou você falar, mas de onde são essas pessoas? De onde que surgiu isso aí? Os irmãos podem ficar à vontade, podem perguntar. Se eu não conseguir responder, amém. Beleza? Tá ok, vamos para a segunda parte, meu. Agora já é 8h51. Vocês terminar 9h30. Pra não ficar muito tarde. E as perguntas? Oi? E as perguntas do questionário? Você respondeu tudo? Você respondeu tudo ou só quer a resposta? Não, aí você tá fazendo a pergunta difícil, né? Não, vai respondendo aí, ó. Vai respondendo. Vai, Fábio, responde aí, Fábio. Depois a gente pega o seu como gabarito. Verdade. Irmão, Na próxima aula eu vou passar minhas respostas. é isso aí mesmo. Vou pedir pra irmã Marli. A irmã Marli tem todas as respostas lá. A irmã Marli, eu acho que ela tem um gabarito em casa lá de todos os livros. Pior que a irmã Marli tem. Vou pedir pro... Como é que é o nome dele lá? O Zé? O Zé. Tá, beleza. Não sabe dizer não, ele vai me ajudar. Só tô muito estudada aí, que dá pra responder fácil. É que eu peguei o livrinho hoje, mas já tranquilo. Não é difícil não. É o Fábio que é muito chorão. Tem tudo no livro, Fábio. É só estudar. Olha, os dois primeiros capítulos, tá fácil? Estão te tirando, hein, Fábio, hoje, hein? Mas nem vou falar nada, que eu também tô criando as respostas lá que me foram falar que tinha mandado no grupo. Né? Eu só acho que a aula é pra isso, né? Eu acho que a aula é pra resolver as questões também, né? Eu nem vou me fingir que eu também então, tô criando a resposta que era pra ser mandado no grupo, não foi mandado. Mas esse tempo aqui... Esse tempo aqui é para realmente resolver as questões. Qual que é as questões que você tem? São as do livro? Vou te falar as páginas que estão elas. Mas você respondeu então. Da página 1 até a página última. O que é a história da igreja? Everton, consegue é isso, não? Eu vou seguir. Vou voltar. Irmãos, é assim. Então,
assim, dado a entender que ninguém está com dúvidas, todo mundo está sabendo de todas as reformas que aconteceu, vamos seguir em frente. Brincadeira, tá? Vai acontecendo as reformas. Temos muitos países. A Europa em si ali tem muitos países, estados, e todos eles são católicos. Então, a reforma, o protestantismo começa a se alastrar por esses países, começa a se alastrar por todas as localidades, ao ponto de vir parar no Brasil também. Mas aqui vamos falar da Escócia. A Escócia tem John Knox. John Knox foi um reformador um pouco mais briguento que os outros reformadores, mas foi um reformador. Apanhou demais. Ali o começo ali vai falar bem resumido as passagens que ele teve. John Knox, padre escocês, em 1540 começou a pregar as ideias da reforma. Em 1547 foi preso pelo exército francês e enviado à França. Por influência do governo inglês, foi solto voltando à Inglaterra em 1549, onde continuou a pregar. Então, assim, ele volta para a Inglaterra. A Inglaterra, nesse tempo, estava com Eduardo VI, que a gente falou na parte passada. Eduardo VI estava tranquilo para os protestantes. Estava, tipo assim, protestante, pode pregar, pode mudar aí, porque o catolicismo não vai influenciar aqui dentro. Mas a partir do momento que Maria Sanguinária assume, ali no outro capítulo está escrito: com a ascensão de Maria Sanguinária, em 1553, foi para Genebra, onde absorveu de modo completo a doutrina de Calvino. Então tem mais um aí que foge da perseguição, foge de Maria Sanguinária e vai estudar com Calvino, vai estudar na escola de Genebra. E passa a angariar informações a respeito de reforma, como liderar uma reforma, como influenciar, como levantar pessoas para ajudar. E, a partir daí, no ano de 1559, voltou à Escócia pela Câmara dos Lordes escoceses, a fim de liderar um movimento de reforma nacional. A situação política fez na reforma da Igreja e da independência nacional um só movimento. Maria, rainha dos escoceses, casou com Francisco II, rei da França, que era filho de Catarina de Médici, célebre pelo massacre de São Bartolomeu. A Escócia e a França ficaram assim aliadas, suas coroas unidas pelo casamento. A França inclina-se à destruição do protestantismo. Filipe II, rei da Espanha, com outros romanistas, tramou o assassinato da rainha Elizabeth para que Maria, rainha dos escoceses, subisse ao trono da Inglaterra. Então, o que John Knox tinha somente como ajuda? A Inglaterra. Ele ainda tinha a Inglaterra como se dava bem com a Escócia, mas a Inglaterra nunca se deu bem com a França. A gente vê isso até hoje, nunca se deu bem com a França. Então, ali embaixo ele fala: John Knox cria que o futuro do protestantismo dependia de uma aliança entre a Inglaterra protestante e a Escócia protestante. Deu provas de ser um líder magnífico. Então foi um líder político, um líder reformado político, foi um líder na parte da reforma, um padre. Em si, é interessante quando você vai, as pessoas que vão à Escócia, eles contam isso, que as pessoas têm uma cultura muito forte protestante hoje lá. Os protestantes são bem mais fortes que os católicos. E assim, todo mundo, seja na igreja, seja na escola, em qualquer lugar, sabem quem foi John Knox, puritano. Sabe da força que ele teve, da importância que ele teve no país e da importância do reformador que ele era. Só que em si são os mesmos burburinhos, né? A questão aí é de França, a França tentando acabar não só com o protestantismo na sua casa, mas interferindo no país dos outros. Essa é a França, a gente vai ver em outras guerras aí, que ela gosta de uma guerra que só ela. A Igreja Reformada foi estabelecida em 1560, com o auxílio da Inglaterra em 1567. Os franceses foram expulsos da Escócia e o romanismo foi varrido daí de modo mais completo do que qualquer outro país. Então aí você vê a consequências aí de John Knox. John Knox realmente consegue deixar a Escócia livre, pelo menos dos franceses, né? Aí temos contra isso, contra todas as coisas acontecendo, a gente não tem uma igreja católica quieta. A gente tem a Contra-Reforma, ou seja, o Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi para debater como tratar os protestantes que estavam surgindo, que estavam se alastrando. Estavam se alastrando muito rápido. A Igreja Católica estava perdendo territórios
pros protestantes. Em 50 anos, a reforma varrera a Europa, alcançando a maior parte da Alemanha, Suíça, Países Baixos, Escandinávia, Inglaterra, Escócia, Boêmia, Áustria, Hungria e Polônia, e fazia progressos na França. Foi um golpe terrível da Igreja Romana que, em represália, organizou a Contra-Reforma, mediante o Concílio de Trento, que funcionou durante 18 anos. Mas os jesuítas e a Inquisição, alguns abusos de ordem moral do papado, foram somados e no fim do século Roma estava organizada para atacar o protestantismo. A direção inteligente e brutal dos jesuítas recuperou muito do terreno perdido. O sul da Alemanha, a Boêmia, a Áustria, a Hungria, a Polônia e a Bélgica esmagou a reforma e esgotou as suas forças. Então a gente vê a Igreja Católica se preparando realmente para uma contra-reforma, para uma guerra. E quem que é o principal ponta de lança dessa guerra? São os jesuítas. Jesuítas aí que tiveram muita importância aqui no Brasil, aqui nas Américas, na verdade. A gente vai ver aí quando é descoberto as Américas, quando encontra os Incas, os Maias aqui, o jesuíta já estava aí. O jesuíta já estava vindo para cá, já estava influenciando. Então a gente tem influência desses jesuítas aqui. Mas quem eram esses jesuítas? Os jesuítas eram um grupo, um movimento que fazia parte ali da Igreja Católica Romana. A gente vai ver um pouco mais embaixo ali, liderado por Inácio de Loyola. E esse movimento tinha principal a evangelização, ou seja, buscava evangelizar. O protestantismo estava crescendo, a igreja precisava lançar essas pessoas, precisava lançar esses fiéis para longe, para buscar fiéis, para buscar irmãos. Tanto que aqui, quando a gente vai ver aqui no Brasil, lá na descoberta mesmo do Brasil, eles pegavam os índios, a gente tem uma ideia de como que funcionava a conversão. Eles pegavam os índios, liam, ou seja, praticavam a missa, liam praticava toda a liturgia da Igreja Católica em latim, que mal os padres sabiam, quanto mais os nativos daqui, e pegavam e não, você vai ser batizado, e começava a batizar tudo quanto é gente. Informava para Roma, falou, ó, aqui a gente tá batizando gente adoidado, o trem tá bom aqui, o Espírito Santo tá aparecendo aqui, tá batizando todo mundo, tá coisa feliz demais. Só que os irmãos não estavam nem aí. Aí o que a gente acontece com isso? Quando a gente batiza pessoas que não conhecem a fé, começa o sincretismo religioso. E o que a gente tem? A gente tem santos misturados com não sei se pode dizer, com santos africanos. A gente tem África e os santos católicos misturados. A gente tem Umbanda, a gente tem Candomblé, a gente tem... você vê tanto São Jorge como na Igreja Católica, você vê São Jorge também na Umbanda, no terreiro. Então há esse sincretismo. Ou seja, pessoas que não são instruídas direito na fé, não é explicado para elas o que realmente é o cristianismo e passa a misturar com qualquer outra religião. Chegaram aqui, os índios tinham a sua religião, tinham as suas crenças, chegaram aqui e pregavam, não, tem esse Jesus, tem esse Deus, e batizado e já era. Misturou. Não tem chance. E hoje em dia a gente vê isso com pessoas instruídas, pessoas que sabem ler, pessoas que sabem ouvir, pessoas criteriosas, inteligentes. A gente vê pessoas dessas ouvindo o evangelho de forma errada, ouvindo o evangelho deturpado, e acaba crendo em qualquer coisa, misturando cristianismo com signo, misturando cristianismo com misticismo, com paganismo, com espiritismo, macumba, tudo quanto é coisa. A gente tem isso hoje, então isso não é exclusividade dos índios que não sabiam latim. A gente tem isso hoje, e o que é mais triste, né? Então a gente tem essa contra-reforma, e a ponta de lança é os jesuítas. Aí a gente tem aqui algumas informações dele. Os jesuítas, também chamado a Sociedade de Jesus, tem seu fundador, foi o espanhol Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, ele era tão bitolado na Igreja Católica, em que tem frases dele em que ele diz assim: se o Papa vier aqui com uma imagem preta e ele falar, não, isso aqui não é preto, isso aqui é branco, eu vou crer que é branco porque é o Papa.
Então, assim, era tudo que a Igreja Católica queria, era um camarada desse. Um cara forte, inteligente, só que totalmente católico, papista. E era isso que era o cara que ele precisava. A gente vê os jesuítas tomaram tiveram pontos muito positivos, não só aqui nas Américas, mas como na Europa. E a gente vê o desejo de Loyola foi ser um famoso soldado, mas o ideal apagou quando aos 28 anos recebeu grave ferimento que o aleijou para o resto de sua vida. Sua aspiração tomou outro rumo, queria tornar-se agora um grande santo. O caminho era entrar num convento, mas todos os seus jejuns, penitências, orações e confissões não lhe proporcionaram a almejada paz, então colocou a serviço de Deus. Seu pensamento cria que a Igreja Romana fora unanimemente ordenada para representar os desígnios de Deus entre os homens. Ou seja, eles criam que o Papa era o pai da cristandade, que o Papa era o vigário de Cristo, era o representante de Jesus na Terra. Organização da Sociedade de Jesus foi organizada em 1540 com 10 membros. Tanto sacerdotes como leigos eram recebidos na ordem. Aí tem propósito, promover o progresso eclesiástico e lutar contra os inimigos da Igreja Católica. Ou seja, missão e luta. Missão e combater os hereges. Organização baseada no sistema de disciplina rígida, absoluta, obediência contínua e perfeita. Métodos de combate. Na igreja que estabeleceram, ou naquelas que conseguiram controlar, colocavam hábeis pregadores e promoviam reuniões atraentes. Dispensavam também muita atenção à obra educacional. Abriram escolas primárias que logo se enchiam, pois o ensino era gratuito e qualificado. Ensinavam os alunos a devotar a Igreja Católica Romana e as autoridades católicas. Inspiravam o ódio ao protestantismo. Tem algumas informações deles aí. Aí temos os elementos de combate à reforma. É interessante para os irmãos ver, vai ser mais ou menos aquilo que a gente já falou. As consequências da contra-reforma. Interessante a gente ver. Reavivamento religioso na igreja e zelo romanista. Quando fala de romanista é a Igreja Católica Romana. Tá? Conquistas da contra-reforma. Auxílio de fortes governos, especialmente do imperador alemão e dos soberanos da França e da Espanha. Ou seja, aqueles países que eram fortemente católicos. Né? Reconquista da Igreja Romana. As grandes regiões do Império Alemão e as grandes regiões do Remo, Polônia, nos Países Baixos, a Inglaterra através. Esses Países Baixos foi realmente a parte de baixo do Países Baixos, que é Holanda ficou dividida entre Holanda do Norte e Holanda do Sul. A Holanda do Norte era mais protestante e essa mais ao sul era católica. Inglaterra através do ataque da grande armada espanhola chefiada por Felipe II, mas os combates ingleses e uma terrível tempestade destruíram a grande armada. Aí temos as guerras de religião. Essa guerra de religião, irmãos, é complexo. É muito complexo. Tem que entender todos os países que se envolveram. Entender o que motivou cada país. Seja a dinastia que estava fraca, seja a monarquia que estava perecendo, seja a igreja e Estado que estava ruindo, que não estava convivendo junto. A gente vai ver isso na Guerra dos 30 Anos. A guerra de religião, o movimento da reforma foi seguido de 100 anos de guerras religiosas. Aí temos algumas. A guerra contra os protestantes alemães, a guerra contra os protestantes do Países Baixos, as guerras huguenotes na França, a tentativa de Felipe contra a Inglaterra e a guerra dos 30 anos. Então foram várias guerras travadas aí. O negócio não foi bonitinho, a reforma não saiu, a igreja, o Papa dando tchauzinho assim, meu filho está indo embora, mas um dia você vai voltar. Não foi fácil, não foi algo simples. Houve diversas guerras para deter essa reforma, houve diversas mortes, milhares de mortes para deter a reforma protestante que está hoje aí. O que a gente pode falar? Aí temos a Guerra dos 30 Anos. Essa Guerra dos 30 Anos, ela marca a transição do feudalismo para o modernismo, a Idade Moderna. Ela parte do senhor feudal, do dono, um rei totalmente tirano, passa a se tornar através de uma monarquia, através de uma dinastia. Aí temos o catalisador dessa guerra, a reforma. E essa guerra envolveu vários países. E o que basicamente motivava esses países? O que motivava era a monarquia enfraquecida,
Ou seja, tinha monarcas, reis que queriam perdurar a dinastia e lutavam por isso. Ou rei contra rei, queria dominação territorial. Outra, a reforma protestante, ou seja, países que estavam sofrendo, passando por um processo de reforma, mudança a questão do clero. Ou Estado e Igreja. A maioria era isso. Então a gente vê a partir desse momento um encerramento nessa questão do clero, da igreja, pelo menos as protestantes, né? A maioria, a igreja católica também sofreu um baque muito grande com isso, do clero e do governo serem soberanos dentro do Estado. Ou seja, até esse momento havia muita rixa entre os monarcas, entre os reis e o Papa, cardeal, bispo. Porque, mas o que acontecia? Eu tenho que sustentar todo esse pessoal, eu tenho que obedecer leis papais. É o que a gente vê com Henrique VIII. Henrique VIII, a partir do momento, não estava nem aí. Falou, não, vocês ficam para lá e eu vou me excomungar de vocês mesmo e vou fazer minha própria religião aqui. Era isso que estava tendo, era uma crise entre esses dois, entre igreja e Estado. Vamos passar para frente também. Bastante. As missões católicas. Neste período, somente a Igreja Católica Romana cuidou do trabalho missionário. As igrejas protestantes nada fizeram dignos de referência especial para levar o evangelho aos povos pagãos. Então é interessante a gente ver isso, porque o catolicismo faz missão e os protestantes param. Os protestantes não fazem missão. E Lutero, é interessante, Lutero afirmava que até o momento não existia Brasil, não existia América nenhuma, né? No momento ali, ali com Lutero. Lutero fala, não precisa mais evangelizar, porque a gente já evangelizou o mundo inteiro. A gente vê que não é bem isso, né? Não evangelizou o mundo inteiro. Ainda faltava a gente aqui, o Ocidente. As missões católicas aumentam e a reforma, os protestantes não fazem a missão nesse tempo, nesse momento. Algumas missões são feitas posteriormente, como a gente viu com os huguenotes franceses. A França e a Igreja Católica Romana. No século XVIII foi para a França uma era de grande desenvolvimento. A nação prosperou tão rapidamente que veio a alcançar o primeiro lugar entre as nações europeias. Esta atividade teve seu ponto alto ao longo do brilhante reinado do Luís IV, que se estendeu de 1661 a 1715. Então temos aí a França reagindo contra o protestantismo. França, grande aliada aí da Igreja Católica Romana. Aí temos alguns exemplos, galicanismo e ultramontanismo, alguns movimentos fortes. Temos a Igreja Católica e a Revolução Francesa. Quando a Revolução Francesa arrebentou em 1789, a Assembleia que representava o povo demonstrou desagrado e hostilidade para com a Igreja Católica Romana. A perseguição contra os protestantes tornou o povo desgostoso e fê-los sentir horror por uma instituição, cujos líderes foram os causadores de tais barbaridades. Muitos patriotas franceses consideravam a Igreja Católica Romana como inimiga do espírito de lealdade nacional. Então é aí que a gente vê nascer o Estado laico que a gente tem hoje. No Estado laico a gente tem alguns resquícios aí nascendo da questão do Estado laico. Ou seja, o Estado não adere a nenhum tipo de religião. O Estado, o seu povo tem a opção de aderir a qualquer tipo de religião. Hoje a gente pode abrir uma religião qualquer aqui, sei lá, Cordeiro, do Santo, não sei de onde, abrir qualquer tipo de religião, seja pagã, seja cristã, tem essa liberdade. Não é uma religião, não é um Estado que, assim como a Arábia Saudita ou Irã, que são estados, monarquias teocráticas, que são de certas religiões, né, como o Islã. Então aí que nasce um pouco do Estado laico, e um pouco o culpado disso é a revolta contra a Igreja Católica, que fazia parte do governo. O protestantismo na Alemanha. Então a Alemanha é o nascedor do protestantismo. O que acontece com ela? Nos anos seguintes a reforma foi desalentador. Teve início uma era triste de frequentes e inúteis disputas teológicas. Além disso, havia entre os luteranos e teólogos reformadores discussões doutrinárias que alargavam cada vez mais as brechas entre estes dois grupos do protestantismo. A ortodoxia luterana, em 1577, elaborou a Fórmula da Concórdia,
considerada por eles uma expressão completa da verdade cristã. Igrejas frias e cheias de formalidades. E o pietismo, movimento de vigor e poder espiritual. Seu primeiro líder foi Felipe Jacó Spener, influência a Irmandade Moraviana. Dois movimentos que nasceram, um mais pietista, espiritual, mais devocional, e o outro mais ortodoxa, mais, digamos assim, hoje em dia frias, né? Protestantismo na Inglaterra. Protestantismo na Inglaterra, aí temos outro movimento. A gente viu na parte passada em que como que se deu a reforma na Inglaterra. Foi através de reis, né? O reis falou que não, aqui é uma igreja que está fora da Igreja Católica Romana, e assim se iniciou o anglicanismo. Só que temos uma segunda parte, e essa segunda parte se dá com os puritanos. Os puritanos, aí o próprio nome diz, são pessoas que buscavam a pureza da igreja. Ou seja, queria radicalizar. Pessoas que queriam qualquer... O Estado, a igreja não poderia interferir em nada do Estado. Nenhum desses dois podiam sequer ter momentos juntos em algumas participações. Igreja e Estado totalmente separados. Buscavam uma santidade extremada. Guardavam os sábados, não bebiam. Buscavam nas suas igrejas não ter símbolo algum. Hoje ainda a gente tem alguns puritanos, e esses puritanos eram calvinistas também. Ali a gente tem alguns acontecimentos. A comunidade dirige os negócios eclesiásticos com a execução do rei em 1649, seguiu seu estabelecimento do governo da comunidade, sendo Olivério Cromwell seu senhor protetor. Havia certa liberdade religiosa, não se permitia liberdade aos romanismo ou ao símbolo episcopal, a velha forma da igreja inglesa, pois ambos eram considerados politicamente perigosos. Ou seja, aquele modelo episcopal é um modelo de que o chefe do Estado é o chefe da igreja também. É um modelo que tem muitas igrejas episcopais hoje em dia. É um modelo que são usados hoje em dia lá na Inglaterra, né? Hoje na Inglaterra a gente tem igrejas anglicanas e episcopais. Havia igrejas de várias denominações, destacavam-se os presbiterianos, congregacionais e batistas. Então a gente tem, por lado do puritanismo, dos puritanos, a gente tem a liberdade religiosa. Eles são qualquer outro tipo de movimento. E o movimento que nasce aí dentro desse estado dos puritanos, dentro da Inglaterra, que a Inglaterra foi regida pelos puritanos um certo tempo, foi os batistas. Os batistas saem daí. A gente tem, assim, voltando um pouquinho, para os puritanos assumirem o poder, eles vão com essas coisas, entendeu? Eles assumem cargo no governo, eles assumem posições, e assumindo posições eles conseguem destituir o rei da Inglaterra, e é denominado Revolta dos Puritanos. Aí temos Tomás de Helves. Tomás de Helves sai dali e vai aonde? Vai estudar em Genebra com Calvino também. Aí tem contato com o Calvino, tem contato com seus ensinamentos, e ali nasce também a Igreja Batista. A Igreja Batista que hoje temos nasce ali, na Holanda, perdão, não é em Genebra. Quando eles vão para a Holanda, Thomas de Helves e John Smith se juntam e ali nascem os batistas. Aí temos os puritanos, afinal, alcançaram o poder para tornar a Igreja da Inglaterra como desejavam. Com este propósito, o parlamento convocou a Assembleia de Westminster, composta dos principais teólogos puritanos, planos para uma reforma definitiva da Igreja Nacional, esquema para o governo eclesiástico, confissão de fé, considerado como credo, e sistema governo presbiteriano. Então a gente tem a confissão de fé de Westminster, é praticamente uma confissão de fé presbiteriana. Hoje a igreja presbiteriana e algumas outras igrejas que não têm denominações, que não têm grandes grupos, elas obedecem essa confissão de fé. O que a gente pode ver? O governo na mão dos puritanos. Então a gente tem todo um... Deixa eu ver que horas aqui. 9h18. A gente tem um pequeno tempo em que é governado pela mão dos puritanos. Deixa eu ver o que seria legal de falar. Aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto capítulo da próxima página aí da 118. Seguiram-se várias tentativas de banir os dissidentes. Atos oficiais proibiam assistência às reuniões que não fossem da igreja oficial. Por uma falta dessa natureza, foi preso por 12 anos o célebre cristão e escritor John Bunyan.
que na prisão de Bedford escreveu O Peregrino. Depravação social. Terrível onda de imoralidade atingiu a aristocracia inglesa e afetou grandemente outras camadas da sociedade, em decorrência da oposição do parlamento ao puritanismo. Depois da severidade da regra puritana, a situação tornou-se extremo oposto. O exemplo de um rei corrupto contribuiu para o agravamento dessa tendência. O puritanismo parecia ter sido aniquilado, mas tal não aconteceu. Aí temos a Revolução Gloriosa de Tiago II, sucessor de Carlos II, Tiago II, sucessor de Carlos II, tentou transformar a Igreja Nacional em católica romana. Aí temos mais uma vez a tentativa. Terceiro, questões favoráveis à vida religiosa da Inglaterra. Que o poder pertence ao povo, que a Inglaterra continuasse protestante e C, que houvesse liberdade de culto. E o declínio religioso. Depois da Revolução apresentou um quadro de tristeza, indiferentismo e generalizado estagnação. A maioria do clero era constituído de homens de pouco fervor. Os deveres dos bispos e dos ministros foram em grande parte negligenciados, em razão do mundanismo e egoísmo em que viviam. Muito pouco se fazia para suprir as necessidades religiosas do povo, razão que levou muitos a perderem o contato com a igreja e desinteressarem pelas suas atividades. Então aí a questão dos puritanos no governo foi de altos e baixos, tanto ao ponto de que foi desejável que os puritanos largassem o poder e deixassem. Aí novamente a monarquia foi restituída, a monarquia voltou a reinar sobre a Inglaterra e os puritanos voltaram para os seus lugares. Mas eles conquistaram muito para a Igreja da Inglaterra. A Igreja da Inglaterra deve muito aos puritanos, pois havia uma mancha no legado, havia uma falta de constituição. No momento que a Igreja, lá com Henrique VIII, lá atrás, ela se torna protestante sem consistência nenhuma. Ela se torna protestante por uma vontade de se separar. Então era um legado feio, né? Um país tão grande se tornar protestante apenas porque seu rei tinha vontade de se separar de sua mulher e casar com outra, e o Papa não deixava. Então a Igreja da Inglaterra deve muitos puritanos através disso, a piedade que a gente vê hoje em dia, o pietismo, o Espírito Santo. Depois a gente vai ver o reavivamento ali de John Wesley. John Wesley descende desses puritanos lá da Inglaterra, e John Wesley contribui muito com o pentecostalismo, com o arminianismo e consequentemente com a Assembleia de Deus. Aí temos o reavivamento no século XVIII. John Wesley nasceu em 1703 em Lincolnshire. Seu pai, um dos ministros mais zelosos que havia na Inglaterra. 100 anos depois do aparecimento dos puritanos e fruto deste, no tempo em que a igreja havia caído de novo no formalismo sem vida, ele pregava a doutrina do testemunho do Espírito e de uma vida santa. Então, no meio de toda essa reforma, no meio de toda a frieza, de todo, ao mesmo tempo, de um ardor espiritual por uma reforma, aparece John Wesley aí reavivando o Espírito Santo. Fala muito a questão das experiências com o Espírito Santo, de dons espirituais, e ele sendo arminiano, aí tem outras implicações nisso. Aí tem como o movimento puritanista do século precedente mudou inteiramente a tonalidade moral da Inglaterra. Atribuiu a esse movimento o fato de ter salvado a Inglaterra de uma revolução igual à francesa. Foi Wesley um dos maiores homens do mundo. Então foi um avivamento na Inglaterra, e o América do Norte, Estados Unidos, deve muito a isso. Teve uma viagem que o John Wesley fez para evangelizar a América do Norte, evangelizar os Estados Unidos. No momento que ele chega ali, ele conhece os moravianos. Os moravianos eram os avivalistas, eram os missionários fantásticos. Moravianos, aí a gente vai ver, eu acho que na próxima aula ali com o pastor, os moravianos, eles tinham um fervor espiritual, um amor à missão tão grande que a maioria deles se vendiam como escravos para ir pregar aos escravos. Então a pessoa acabava a sua vida, ela dava a sua vida, ou seja, ia trabalhar até morrer para poder pregar aos escravos que estavam ali. Então, tamanho contato com Deus, né? A gente tem um contato de John Wesley com esses moravianos e tem uma conversa interessante em que um moraviano chega e fala para John Wesley, você conhece Jesus? Aí John Wesley, não, sim, conheço. E John Wesley era um dos padres mais... Padres não, era um dos pastores já.
mais conhecidos. As suas pregações convertiam milhares de pessoas, né? Não, eu conheço. Conheço sim. Aí depois tem uma conversa com os moravianos, aí fala, não, os moravianos explicam a situação, explicam quem é Cristo, ao ponto de John Wesley falou, eu vim para evangelizar os americanos, ou seja, os norte-americanos, e eles que estão me evangelizando. Ou seja, John Wesley até aquele momento não tinha uma conversão real, ou seja, um fervor real com o Espírito Santo. Aí é interessante, a gente vai ver na próxima aula, espero que a gente deglosse um pouquinho mais essa questão. Aí tem Carlos Wesley e George Whitefield. John Wesley também com George Whitefield. O George Whitefield era calvinista, John Wesley arminiano, mas os dois eram uma amizade incrível. E com John Wesley nasce a igreja metodista também na outra parte, na página 120. E no final ali surge o movimento missionário moderno, missões mundiais da atualidade. Irmãos, eu vou terminar por aqui, para nós terminar 9h30 certinho, encerrar essa aula. Queria ver se está todo mundo aí.